Mais uma vez aqui estou, desde já quero cumprimentar todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da sua presença, né? E nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo fôlego de vida, né? Pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos realizando mais uma live e trazendo mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, eu quero ler com vocês aí, uma passagem na Bíblia que se encontra no primeiro livro da Bíblia, né? No livro do Gênesis, né? Capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Vamos ler aqui alguns versículos e vamos ver o que é que o Senhor quer falar com a gente durante esta mensagem. Veja só o que é que diz no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. Procure a sua Bíblia aí, pegue ela, acompanhe a leitura, acompanhe o que for falado aqui, para que nós não venhamos falar coisas que não existem, ok? Então você aí, interage comigo ali, vamos aqui estudar um pouco junto, né? E aprender mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Veja só o que é que diz aqui o versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. Veja só, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Louvado seja o nome do nosso Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós não vamos ler para não tomar muito tempo, né? Ficamos só até aqui o versículo de número 8. Nós vamos ver aqui o que é que Deus aqui fala para nós, né? Estava dizendo aqui que a formação do homem, então que Deus ali, ele começou a fazer ali, né? Fazer a terra diz lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então o Senhor, ele começou a fazer a terra, né? Começou ali e viu o Senhor Deus que a luz era boa, né? E começou a fazer ali, fez a luz, e depois começou a colocar as cores nos seus devidos lugares, né? Pegar uma separação da água salgada, da água doce, colocou a terra de um lado do outro. Então ele começou a separar e fez ali a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo número 2 aqui que nós lemos, o Senhor, ele fez um jardim, né, chamado Jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo ali, segundo aqui diz, que não tinha brotado nenhuma erva ainda, porque nesse caso não chovia, né? Apenas uma neblina vinha por baixo do chão ali e regava o solo. Mas agora, e também não tinha um homem para lavrar a terra, né? Como é que ia ter alguma planta? Mas agora o Senhor pensa em tudo, né? Ele faz ali o jardim ali, e agora diz a Bíblia que o Senhor agora vai formar o homem e faz o homem do pó da terra. E diz a Bíblia que o Senhor sopra nos seus narizes ou nas suas narinas, e o homem se faz alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos aqui adentrar na mensagem aqui ou na leitura, nós vamos tomar muito tempo. Nós vamos aqui resumir para que nós possamos ver o que é que o Senhor quer falar conosco através desta palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós já conhecemos a história. Deus fez o homem, né, para que ele viesse lavrar a terra, cuidar do jardim, né? E diz aqui, se você for ler no decorrer do capítulo 2, do capítulo número 3, você vai ver que Deus vinha todos os dias falar com Adão pela viração do dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus fez o jardim, fez o homem, fez todos os animais, a Bíblia vai dizer que nós não vamos aqui ler para não tomar muito tempo. Diz que o Senhor, ele viu todos os animais, macho e fêmea. E ele olhou para Adão e viu Adão sozinho.
E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, uma acomodadora que esteja ao lado dele. Então Deus agora faz a Eva, né? A mulher. Né? Diz a Bíblia aqui, se você for ler no decorrer, no capítulo 2, diz que faz Adão pegar um sono pesado e uma das suas costelas Deus tira e faz a mulher. Né? Louvado seja o Senhor. Nós não vamos trazer esses estudos sobre o porquê que Deus tirou a costela logo do lado esquerdo, depois fica para outra mensagem. Mas a mensagem de hoje é concernente ao que nós vamos falar agora, viu? Louvado seja o nome do nosso Deus. Veja só, Deus deu uma ordem para o homem e a mulher que havia criado. De todo fruto das árvores do jardim do Éden, vocês podem comer livremente. Mas tem um fruto, tem uma árvore no meio do jardim, dessas vocês não podem tocar. Porque se vocês tocar desse fruto, vocês morrem. Então Deus colocou ali uma ordem. Ele colocou ali, ele deu uma ordem para Adão e Eva não tocar no fruto da árvore proibida que o Senhor tinha ordenado. E diz a Bíblia que eles aderiram a esta palavra. Eles obedeceram a ordem de Deus e eles não estavam ali se alimentando mais da árvore que o Senhor disse que não deveria tocar, né? Ninguém sabe quanto tempo, mas diz que eles estavam ali e não tocavam na árvore. Mas no capítulo 3, nós vamos ver aqui, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela já sabia já. Não foi assim que Deus te disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis para que não morra. Ou seja, Eva tinha guardado no coração a palavra do nosso Deus. Até então, Eva estava obedecendo. Até então, Eva estava guardando uma palavra no coração. Mas agora a serpente, né, o animal mais astuto, né, entre todos os animais selváticos que Deus tinha feito, agora ela está sendo usada pelo próprio inimigo das nossas almas, que é o diabo. O diabo usou a serpente para seduzir a Eva. Nós vamos ver a história que ela começa agora a induzir no coração da Eva e tentar arrancar a palavra de Deus no coração da Eva e colocar dúvida no coração dela. É isso que o ladrão, que o inimigo das nossas almas faz. Ele quer colocar dúvidas no nosso coração. Ele quer arrancar a palavra de Deus no nosso coração e para que nós possamos querer seguir nossos próprios caminhos, né? Onde vem um negócio do não tem nada a ver. Este não tem nada a ver que mata, né, espiritualmente a pessoa. Então observe bem que olha o que é que a serpente agora começa agora a colocar no coração de Eva. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Colocou algo no coração de Eva, para que a Eva viesse agora entrar no coração dela uma soberba, um orgulho e uma vontade de estar no topo. Opa, esta palavra é boa. Eu estou ouvindo uma palavra que eu não vou morrer. Eu estou ouvindo uma palavra que eu vou me tornar conhecedor igual a Deus do bem e do mal. Então, arrancou a palavra que estava, a palavra de Deus estava no coração de Eva, e agora entrou uma palavra de dúvida, uma palavra de orgulho, uma palavra de soberba, uma palavra de querer sobressair, que entrou no coração de Eva. Então, diz aqui que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então é aqui que nós vamos entrar na mensagem. Certo que o tempo não nos favorece, né?
Nós vamos tentar aqui resumir alguma coisa. Pronto. Eva estava com a palavra de Deus no coração. Estava guardando no coração até então a serpente seduzi-la. Viu? Usada pelo diabo, a serpente agora induz a Eva a comer do fruto a qual Deus tinha ordenado que não deveria comer. A Bíblia vai dizer aqui, se você for ler no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ler mais para não tomar tempo, que quando ela come do fruto e dá ao seu marido e ele também come, as escamas dos olhos caíram e eles passaram a enxergar e conhecer que estavam nus. Quer dizer, agora eles perderam a comunhão com Deus pela desobediência, preferiram dar ouvido à voz da serpente do que guardar o mandamento de Deus, do que ouvir a voz de Deus, e agora eles conhecem que estão nus. Porque Eva e seu marido Adão, eles não tinham maldade no coração antes de desobedecer a palavra de Deus. Eles não tinham maldade no coração antes de comer do fruto proibido. Mas agora eles conhecem que estão nus e agora entra o pecado no mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos 5:21, por um homem só entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então agora entrou o pecado no mundo por causa de Adão e Eva. Então perderam a comunhão com Deus. A separação do homem e Deus iniciou-se. Por quê? Porque todos agora pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós queremos falar nesse momento, com esta palavra, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio resgatar, Ele veio restaurar, Ele veio trazer de volta aquilo que o homem perdeu, que é a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te perguntar nesse momento, como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está? Vocês lembram quando Jesus estava ali com os seus apóstolos, em Mateus 26, a partir do versículo 26, antes dele ir à cruz, antes dele ser morto na cruz do Calvário, ele faz uma ceia com os seus apóstolos. E estavam eles à mesa, e agora Jesus ele pega o pão, e ele pega o vinho, e ele pega o pão, parte, e diz que ele pegando o pão, deu graça, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vocês. Depois ele pega o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Senhor Jesus estava agora restituindo a comunhão do homem com Deus. Ele estava mostrando que a única coisa que trazia comunhão do homem com Deus era o seu próprio sangue. Era a sua própria vida. Por isso que ele diz, este é meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. E esse é o cálice da nova aliança. O cálice do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então o Senhor Jesus ele veio restaurar, ele veio resgatar, ele veio restituir e dar de volta aquilo que o homem perdeu, que é a comunhão com o papai. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês sabiam que por causa do pecado, hoje o homem ele é mau? Hoje o homem tem coragem de tirar a vida um do outro. Por mais bom que ele mostre ser, mas ele tem coragem de tirar a vida do seu próximo. Logo no início, os dois filhos de Adão, Caim e Abel, Caim mata Abel. Porque o pecado entrou no mundo. A maldade entrou no mundo. Mas o Senhor veio restaurar. E nós vamos falar nesta hora sobre
comunhão, sobre união. Para que nós possamos ter comunhão com Deus, precisamos tomar do cálice, precisamos comer do corpo de Cristo, que é o pão e o vinho. Para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós precisamos agora receber e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós possamos ter comunhão. E a maior demonstração da comunhão do homem para com Deus é a comunhão do homem para com o homem. Então, se a comunhão do homem para com Deus lá no jardim foi quebrada pelo pecado, imagine a comunhão do homem para com o próprio homem. Por isso que Jesus veio restituir. E olha só o que é que diz Salmo de número 133, versículo 1. Diz o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do nosso Deus. Viu? Então, que coisa maravilhosa é que o homem vive em união. Só quem pode nos unir para que possamos viver em união é o Senhor Jesus. Quem tem Jesus na vida tem união, ama o próximo, ajuda o próximo, é a comunhão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que é que diz Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor, veja só. Então, a igreja do Senhor Jesus é um só corpo, viu? Onde tem muitos membros. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo que sendo individualmente, mas pertence a um só corpo, ou seja, uma só união, um só amor. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Olha só o que diz Romanos 15, 5. Paulo escrevendo aos Romanos 15, 5 diz: ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então veja só, a vontade de Deus, o que é que Jesus veio fazer na terra? Foi restaurar, trazer de volta a comunhão que nós tínhamos com Deus. Trazer de volta a comunhão que o homem tinha com Deus e perdeu lá no Jardim do Éden. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Então essa é a vontade do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, a Bíblia vai dizer: depois que Jesus é assunto aos céus, que os seus apóstolos descem para Jerusalém, eles vão para o cenáculo, né? A Bíblia vai dizer que todos os que criam ali estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo uniu todos. E todos ali guardando a promessa, né? Louvado seja o nome do Senhor, melhor, que tinha recebido o Espírito Santo de Deus, já estava revestido ali e agora todos tinham em comum. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam ali juntos, né? Unidos, tudo tinha em comum. Louvado seja o nome do nosso Deus. Romanos 12, 16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não vejais sábios aos vossos olhos, né? Então não é para haver entre os irmãos ali inveja, né? Não tenha olhos altivos, mas para que possa reinar entre a igreja, entre os irmãos, entre todos aqueles que aceitam a Jesus, que creu no seu sacrifício, é para haver uma união, é para ser uma unidade. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lá em Colossenses 3:1 diz assim: e sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sem o amor não conseguiremos ir a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor.
Lá em 1 Coríntios 10, 17, diz o apóstolo Paulo, pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Louvado seja o nome de Jesus. Isso se tratando da igreja, né? Da igreja unida, da igreja em um todo, em um conjunto. Todos nós participamos de um só pão, de um só corpo, né? Todos participamos de um pão, de um mesmo pão que é o corpo de Cristo. Observe bem lá em João 6,35, diz que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, lá em Gálatas 3,28, diz o apóstolo Paulo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome, isso tratando da igreja, viu? 1 Coríntios 12,13, né? Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é uma unidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos lá também em Efésios 2,14, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele desfez a inimizade com a sua morte na cruz e trouxe a união. Hoje nós temos capacidade de amar uns aos outros. Por quê? Porque o Senhor trouxe de volta a união que nós tínhamos perdido com Deus no princípio, lá no Jardim do Éden. Por isso que o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi maravilhoso, e o seu sacrifício é eterno. Só o sacrifício de Jesus faz com que nós venhamos voltar para Deus e ter de volta a união, o amor que nós tínhamos perdido lá no Jardim do Éden. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que esta palavra possa servir ao teu coração e que você venha crer, meu amado irmão, minha amada irmã. Fique ciente através desta palavra que o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, resgatou, nos deu de volta aquilo que nós perdemos, que foi a comunhão com o papai, lá no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para encerrarmos aqui, o último versículo, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Olha só o que é que diz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer unidade entre os irmãos, Ele quer que os irmãos vivam união, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos compreender o que é que o Senhor quer passar para nós nesse momento, é que nós venhamos a crer e também ter a certeza, e agora, que o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, morrer na cruz do Calvário, dar sua própria vida, derramar seu próprio sangue para nos trazer de volta aquilo que nós perdemos lá no jardim, que foi a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra entre no teu coração e que nós possamos entender que nós só podemos amar o nosso próximo se nós deixarmos primeiro o Senhor Jesus habitar na nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Está aqui o meu canal, inscreva aí no meu canal, manda um likezinho aí, viu? Manda aí alguma opinião aí, viu? Que nós estamos aqui, nós recebemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.